Muitos casais, eles hoje trocam esse papel que a sociedade impõe, né, que pode ser conversado entre a própria família, que é a mulher muitas vezes sai para trabalhar e esse homem pode sim ficar em casa cuidando do bebê. Tem que ser visto pela sociedade com olhos de naturalidade, não como algo a ser julgado. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Amamentoria. Aqui vamos discutir sobre todos os fatores que influenciam no sucesso da sua amamentação. Olá, população materna, tudo bom? Gente, hoje eu trago aqui uma convidada mega especial para conversar com a gente sobre um assunto que tem um alto impacto na amamentação, no puerpério e no cuidado com o bebê após o nascimento dele. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a depressão, o baby blues, toda aquela descarga hormonal que vai afetar o emocional da mãe e, adivinhem, do pai também após o parto. Então agradeço demais a presença da Janaína Aguiar, nossa psicóloga, e ela está aqui hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado dividir sua experiência com a gente nesse momento. Então, vamos nós. Quer dizer algo para as nossas seguidoras e nossos seguidores? Gostaria de agradecer o convite também, né? Agradecer a parceria para a gente, esse convite especial para falar de um assunto tão importante que é os transtornos mentais que podem estar associados a esse momento de parto, de amamentação, né, que vem após a gestação. Então, é um assunto delicado, porque é um tabu ainda na nossa sociedade, né? A partir do momento que essa mãe fica grávida, espera-se dela que seja um momento pleno, feliz, e há aí uma ambivalência, porque nem sempre é totalmente esse mar de rosas como a gente vê nos filmes, como é idealizado, né? E eu acho que mesmo quando dá tudo certo, quando é tudo do jeito que foi planejado, ainda é muito difícil manter Sim. a cara de comercial de margarina o tempo todo, né? Que as pessoas esperam. Exatamente. Então há sim essa ambivalência, né, de sentimentos, de emoções, e em muitos casos pode sim vir a ser um transtorno, né, mais delicado, mais severo, que é o caso da depressão pós-parto, tanto materna quanto paterna, né? E às vezes uma psicose puerperal, que é um caso ainda mais grave, né? Então é um assunto que merece sim ser abordado, né? Foi muito bem ilustrado por você trazer esse tema, foi muito bem inspirada. Que bom. Então vamos começar a nossa conversa. Antes disso, Marquinho, bota aí uma vinheta, que tem um peste de uma mosca aqui que eu não sei cadê ela, mas não. Janaína, me conte tudo. Dentro da sua experiência, você já acompanhou mulheres que vivenciaram o puerpério de uma maneira desafiadora? Sim, já pude vivenciar. Eu estagiei na época da faculdade na maternidade escola, então a gente via todos os tipos de casos possíveis, né? Desde baby blues, a depressão pós-parto, a questão da perda, né, de um bebê que era idealizado, que muitas vezes se idealiza um bebê e na verdade não é bem como foi planejado, como foi idealizado, que é o caso das mulheres que têm bebês que têm alguma necessidade especial, né, por algum motivo, ou a mãe que perde esse bebê, que ainda é mais delicado ainda, né, que tem essa perda. Então são casos que a gente lida na maternidade escola cotidianamente, que é o caso das pessoas que trabalham em maternidades, né, e trabalham com mães. Mas nesse caso do baby blues, sim, né, ele vem acompanhado de uma série de sentimentos, de ambiguidade de emoções. A partir do 5º dia, né, após o parto, essa mãe pode estar vivenciando, né? Então é aquele período em que tem a queda hormonal. Exatamente. E aí a mulher começa a apresentar isso. Exatamente, a partir do 5º dia ele pode aparecer e costuma ir até 2 semanas após o parto, né? Ele costuma aparecer entre o 5º e o 15º dia após o parto. E aí vem a questão das alterações hormonais, são muito
é uma das causas, né? E aí vem através dos sintomas de irritação, Importante, de os sintomas do baby blues, gente, acompanha. Exatamente. Vamos lá. Insônia, mudança brusca de humor, irritação, comentários autodepreciativos, que essa mulher muitas vezes não se acha capaz de cuidar daquela criança, né? E aí quando vem também um comentário externo, um palpite externo, que é muito comum, torna ainda mais agravante esse E vai quadro. apurar, né? Porque junto, a mãe já tá fragilizada, tá passando por um baby blues e ainda vem uma pessoa de fora para... Exatamente. E vem também a insônia, muitas vezes, que já é algo que a privação de sono causa, né, uma mudança aí dessa regulação do sono. E aí vem a questão da insônia também como sintoma de baby blues, sim. Eu compartilho com vocês que, no meu caso, a vivência da minha maternidade, eu tive uma situação de privação de sono, principalmente na minha segunda filha, que foi muito pesado para mim, muito pesado. Porque ela tinha uma questão de um refluxo e veio a dificultar a minha dormida. Gente, privação de sono para a saúde mental, meu Deus. E é uma das causas também da depressão pós-parto materna e paterna. Ela também pode vir, também como sintoma e como causa, né? Porque aí mexe com toda a regulação de cotidiano, rotinas, né? E já que demos a entrada aqui, né, falando sobre essa depressão, eu quero compartilhar com vocês que a depressão paterna, atualmente, ela vem sendo mais, como é que eu posso dizer, tem se lançado um olhar diferente sobre isso, perfeito, tem sido mais estudado, porque eu confesso com vocês que até o congresso que eu fui em novembro, né, do ano passado, Congresso Mundial de Amamentação, esse termo depressão paterna pós-parto, para mim era uma coisa que não existia, não. E eu fazia parte daquela população que, quando via o pai se afastando, muitas vezes dizia o quê? Está fugindo da responsabilidade. E me colocava num papel de julgadora mesmo, infelizmente. Mas muito bacana é o conhecimento, é o estudo, é o aprender. Porque uma vez que a gente aprende, muda o nosso olhar realmente sobre essa situação, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente também o que você tem visto sobre essa questão de depressão pós-parto, tanto materna como paterna. A depressão pós-parto paterna, ela é pouquíssimo estudada, né? É pouquíssimo falada hoje em dia ainda, porque é algo novo, né? Geralmente volta-se a olhar para essa mãe, para a depressão pós-parto materna. Né? Desde a gestação, aliás, que os cuidados médicos, os cuidados são com o bebê e com essa gestante, né? O pré-natal é obrigatório a mãe ir, né? Mas o pai não é obrigatório, né? Então, é obrigatório essa mãe ir no pré-natal, os cuidados médicos da família, as oficinas que são preparadas de preparação para gestante, para gestação, são voltadas para a mulher. Voltadas para a mãe. E o pai, ele não é obrigado a ir nesses momentos. Então, pouco se identifica pela classe médica, pelas pessoas que estão ao redor, a questão da depressão pós-parto paterna. Por causa disso, o pai, ele muitas vezes, nesse papel inicial, né, inicialmente, ele não é tão olhado, né? Olha-se para a mãe, né, e para o bebê. Né, o vínculo da mãe com o bebê, a amamentação é a mãe e o bebê. Então, em todos os momentos está a mãe junto com o bebê. Que é quando a gente foca naquele binômio. Então, o olhar para esse pai deve ser mais atento a partir de agora, né? Que se o conhecimento está sendo lançado realmente, assim, até na literatura. Você não encontra muitas coisas, muitas pesquisas existem, pesquisas, mas são poucas, né? Sim. Aqui no Brasil principalmente, certo? Então, mas acomete de 10% dos pais, né, a partir do terceiro mês a partir do parto, a 25% no sexto mês. Então é algo bem... Nossa, ou seja, 1/4 dos pais, de cada 100, 25 vão apresentar isso. Porque vai aumentando a partir do terceiro mês é menos, né? Menor a prevalência, e no sexto mês vai se tornando maior. Na mulher tem esse mesmo sentido? Ou na mulher no início a depressão pós-parto se manifesta mais? Existe uma diferença entre a gestação, por exemplo, né?
E a prevalência quando é No puerpério no mesmo. puerpério, exato. Sim. Existe uma diferençazinha de epidemiologia, né? A gente encontra 12% aí no terceiro mês de gestação, né? Passa a 18% no segundo semestre, trimestre, né? Diferente, no segundo trimestre é outro valor e vai aumentando no terceiro trimestre, né? A partir do momento que o bebê vai se aproximando, a chegada desse O bebê. termo, o nascimento em si. Exato. E aí muda também essa prevalência que chega a 19% das mães, né, com depressão pós-parto, quando esse bebê, a partir do momento do parto. E você vê o impacto que isso pode ter no cuidado com o bebê, que vai desde a alimentação, segurança, cuidado, higiene, tudo que está relacionado Exato. àquela rotina do bebê. Porque tudo é vínculo, né? Então esse vínculo formado, ele vai ser cuidado de uma maneira, esse bebê, né? Esse vínculo não sendo bem formado, essa mãe não estando bem, esse pai não estando bem emocionalmente, vai se tratar de um outro tipo de vínculo, vai se estabelecer um outro tipo de vínculo. Então é diferente, os cuidados com o bebê, esse mamanhês que é esperado da mãe, né? Esse olhar que é O esperado que é da esse mãe. mamanhês? Não conheço, não. Mamanhês é quando a gente fala aquela fala específica com o bebê, entre mãe e bebê, aquela vozinha que a gente forma quando vai falar com o bebezinho, chama-se mamanhês, que é importante também para esse vínculo. Legal. E como é essa manifestação da depressão paterna? Como é que eu consigo perceber isso no acompanhamento? Sim, os sintomas são muito parecidos da depressão pós-parto materna com a paterna, né? A questão do pessimismo, a questão do desânimo, desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, né? Tudo isso vai se tornando algo que você pode estar percebendo nesses pais. Os pensamentos suicidas, pensamentos mórbidos, pensar algo negativo com relação a esse bebê, pensar que você não é capaz de cuidar dessa criança sozinho. Né? E vem os próprios sintomas físicos, que é a questão da insônia, do distúrbio alimentar. Tudo isso pode ser sintoma da depressão. Mas, no caso, a partir da literatura também, diz que alguns comportamentos, né, o comportamento de fuga desse pai, né, o comportamento de abandonar essa relação, pode sim ser sintoma também. Né, assim como a mudança então, nem brusca de sempre humor. um pai que está se afastando, ele está fazendo aquilo por opção. Ele pode estar emocionalmente instável. Isso aí tem que ser investigado. Porque a irritação, a mudança brusca de humor, tudo isso é sintoma também. A gente não pensa que a pessoa irritada, que está tratando todo mundo mal, é porque ela, na verdade, está depressiva. Mas é um sintoma, sim. Tem que ser investigado, tem que ser analisado, tem que se lançar um olhar sobre esse pai, sobre essa mãe, para poder realmente dar um diagnóstico. E aí só o médico pode estar, né, fechando um diagnóstico mesmo. Interessante. Mas se você observar, se não tiver um seio familiar para olhar isso de fora, para acolher essa situação, muitas vezes vai passar desapercebido e não vai passar de um homem que abandonou a família. Com certeza. Tem que ter esse olhar, principalmente as pessoas que estão ao redor. São os familiares que estão como rede de apoio, né, os amigos, mas principalmente essa mãe, né, que percebe o comportamento diferente desse pai com relação ao bebê, com relação a esse vínculo. Essa mãe, como parceira, ela é fundamental para estar observando principalmente esse pai. O encaixe da engrenagem. Exatamente. Porque aí tem a questão da sociedade que vê esse homem, esse pai, como provedor. Né? A mãe cuida. A mãe é a que cuida, que está relacionada aos cuidados, e o pai como provedor dessa família. Né? Então ele tem um papel definido, digamos, né, para a sociedade. Não que isso aconteça bem dessa forma. E aí segura o parênteses, porque assim, o menino chorou, chama a mãe. Tá faltando o leite do menino, chama o pai. É interessante que realmente existe isso nos ambientes, por mais que a gente queira tapar o sol com a peneira, é fato. E aí esse pai se vê nessa responsabilidade, né? Ele se vê nesse encargo e às vezes ele vai lançar uma exigência para essa mãe de cobrança,
com relação aos cuidados, que quer que seja cuidado de uma determinada maneira, mas ele, para ir lá cuidar, não é tão cobrado, né? Trocar uma fralda, dar um banho, é responsabilidade do pai, sim, né? Mas engraçado que esses dias até virou, né, na internet, virou um grande comentário, gerou um grande comentário, porque uma artista, foi a Pitty, se eu não me engano, que colocou, né, um comentário do tipo, podem colocar fraldário no banheiro masculino, porque o meu marido também troca fralda. E gerou, assim, uma polêmica, né, no entorno do assunto, porque as pessoas, por mais que digam que o papel social do homem mudou, mas a sociedade ainda espera que ele faça aquele papel de proteção, de provedor. Né? Como é que tu acha que esse papel de provedor hoje, por exemplo, nessa instabilidade de mercado, pode vir a afetar a saúde mental do homem? Essas cobranças da própria sociedade, da própria família, da própria mulher, que o vê nesse papel, né, de prover-se lá, de sustentar. Mas como a gente está numa sociedade onde estamos passando, né, por uma crise, por uma questão de desemprego, de sérios problemas relacionados a isso, né, ele pode desencadear esses transtornos mentais a partir daí. Porque eu fico pensando, se ele é cobrado como provedor e ele não consegue exercer aquilo, ou talvez até consiga, mas só a pressão de pressão, ser, né? Exato, que está na responsabilidade muitas vezes dele, né? Mas aí ele tem que ser conversado com essa família, até que ponto pode vir uma ajuda de externa, de algum outro parente, por enquanto que essa situação não se resolve. Ou então essa mulher ir para o mercado de trabalho, sim, por que não? Né? Muitos casais, eles hoje trocam esse papel que a sociedade impõe, né? Que pode ser conversado dentro da própria família. Que a mulher, muitas vezes, sai para trabalhar e esse homem pode, sim, ficar em casa cuidando do bebê. Tem que ser visto pela sociedade com olhos de naturalidade, não como algo a ser julgado. Né? Mas a gente pode se pensar nisso, sim. Então, a partir de próprias mudanças de relações familiares, ninguém precisa, assim, estar expondo para as pessoas julgarem, para as pessoas até porque saberem. Não precisa, ninguém quer ser avaliado por ser ou ninguém, né? As pessoas que é automático, olha e faz avaliação e muitas vezes quer expressar. E nem sempre essa expressão é bem-vinda. Exatamente. Né? Então, é algo que tem que ser, o que é saudável, né? É algo que tem que ser mesmo negociado dentro dessa família. Pai, mãe, bebê e a rede de apoio que realmente quer ajudar. Né? É algo que tem que ser negociado entre essas pessoas interessadas no bem-estar dessa família, no bem-estar desse bebê. Quanto mais se planejar, quanto mais se preparar, quanto mais estudar, melhor sai o ensejo, exatamente. Né? Porque não é que não vai ter o desafio vai surgir, mas a melhor forma de contornar, sem dúvida, é o conhecimento prévio, né? Até isso é algo que gera a saúde mental, né? Essas são as ações psicoeducativas, de falar sobre esse momento, que vão vir os desafios, sim, que por mais que se estude, tem as oficinas de preparação, que hoje a gente fala de oficina de preparação para a parentalidade, não só para a maternidade, né? Que é algo que a gente tem que mudar até um pouco esse conceito, olhar, que né? Não é só a mãe que tem que se preparar, é esse pai, é essa rede de apoio, é uma avó, um avô. Né? E eu costumo dizer, eu tenho um grupo no Telegram que de vez em quando eu posto alguma coisa e me chamou muita atenção porque a minha filha pediu uma boneca de Natal. Sim. E eu tive aquela resistência, né? Uma boneca, outra e meia. Mas por fim, até os 45 minutos do segundo tempo, o pedido do Papai Noel foi mantido e corremos para comprar a boneca. E achei muito legal, porque a boneca tem a opção de falar com a mãe ou com o pai. Mesmo? Gente, eu nunca tinha visto uma boneca que falasse com o pai. Até hoje, o que eu tinha Como visto... é a diferença, eu vou pegar, viu? No final do vídeo vou mostrar pra vocês a boneca. Porque ela fala assim, oi mamãe, eu te amo. E aí tem a opção de você empurra o botãozinho e ela diz, oi papai, olha o meu óculos. E ela interage com o pai. Uhum. Então me passa uma sensação de que a sociedade está sofrendo essa mudança e que agora os brinquedos estão preparando a geração vindoura para exercer esse papel. E hoje é aceito. Porque talvez há 30 anos atrás uma boneca dizer oi papai, nada feito, né? Talvez oi garotão, oi lindão, mas oi papai, nunca. E foi muito bacana porque para mim foi um choque quando eu vi que ela falava com o pai
E eu digo, meu Deus, eu trabalho com isso, eu vivencio isso, eu vejo isso e me assustei. Como pode? Então, a gente se abrir para as mudanças. Entender que isso é uma fase, é um período e tá tudo bem. Faz parte, nós estamos em busca do melhor. Exato. E também tem as famílias que não é esse papel bem definido. Não é homem pai, e mulher. Da mãe. Então, existem essas diferenças. A mãe solo, sim, ela pode estar cuidando sim desse bebê, mas ela tem que ter uma rede de apoio para ser uma relação saudável. Conseguir detectar os papéis que precisa exercer. Para a criança, para o bebê também é importante. Não é o pai e a mãe. A função, a gente fala na psicanálise em função materna e função paterna. Perfeitamente. A função materna é a que cuida, os cuidados. A função materna que é a questão da lei, da regra, né? A paterna. Isso. Então a gente coloca em, digamos, funções. Né? Chama função materna e função paterna. Quem vai exercer essa função? Não precisa ser necessariamente a mãe e o pai. Certo. Pois bem, muitíssimo obrigada. Quero lhe agradecer por essa conversa, por esse momento. Eu acho que é muito esclarecedor. Tem mães aí que podem estar passando por essa situação de um marido que está saindo de casa, de uma gestante que está passando por um período difícil e consegue se identificar com o que a gente está conversando aqui e intervir. Porque a gente tem que agir, detectou, sentiu, vamos procurar ajuda, não guarda isso, né? E o tratamento é a questão, é algo que tem que ser também procurado. Sim. Né? Muitas mulheres, por causa até do tabu da sociedade, que haver nesse momento de plenitude, de realização, que a chegada de um bebê traz muita alegria mesmo, né? Sim. Mas por causa dessa ambivalência, muitas não procuram tratamento. Elas nem se permitem materna, expor a tristeza. Para a sociedade é rindo e dentro do quarto tá chorando e sofrendo sozinha. Exato. Então, muitas não procuram ajuda e existe tratamento. E é possível viver isso plenamente. Tá sofrendo, não fica assim não. Existe luz no fim do túnel, existe ajuda. Só procurar. O tratamento é também psicológico e tem a questão medicamentosa também. Sim, que pode precisar, né? Além de todas as ações, né, como foram faladas, psicoeducativas e de outros profissionais envolvidos nesse momento. Né? Perfeitamente. Então, muitíssimo obrigado. Quer deixar um recadinho para as nossas seguidoras? Gostaria de dizer que a saúde mental é algo que tem que ser visto com outros olhos, né? Não ter essa questão... E janeiro branco, gente. Exatamente, que a gente está no janeiro branco, bem lembrado, porque muitas pessoas não procuram tratamento, atendimento, tem vergonha de falar que está passando por um momento emocional delicado. Se a mulher tem o tabu, imagina o homem, né? Pois então, mas que devemos sim procurar ajuda quando precisamos. Todo mundo é propenso a passar por esses sentimentos. Né? Essa questão do baby blues, essa questão da depressão, materna, paterna e outros tipos de transtornos mentais também. E não ter essa resistência em procurar, porque quando a gente precisa de ajuda, tem que está tudo bem. Procurado está tudo bem. E vai ficar tudo bem. Procurando vai facilitar se você procurar um tratamento adequado. Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, André? Então, você é muito bem-vinda sempre. E, gente, fica a dica, nós estamos em um mês onde a gente trabalha a saúde mental, que é o Janeiro Branco, mas que não se restringe a só esse mês, que no momento em que você estiver vendo esse vídeo, se você se identificar com algo que a gente disse aqui, procure ajuda, não fique sofrendo sozinha. E para você que conseguiu passar por tudo isso, já passou por um baby blues, já tá tudo bem, comenta aqui pra gente, se identificou com alguma coisa, esse assunto te interessa? Curte, comenta aqui embaixo, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. A mamãe. Aperta pra gente ver se ela vai dizer que ama a mamãe. Vê se tu acertou. Aperta de novo. Eu quero papai. Levante o papai.